Olá pessoal, eu sou Anderson Miranda, aqui do XMath. E no vídeo de hoje vamos resolver 3 questões do Enem 2020. São questões rápidas e fáceis, que não precisa de muito cálculo, apenas interpretação e atenção na sua resolução. Vamos a elas. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno é o templo de Kukulcán, localizado na cidade de Chichén Itzá, no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base quadrada. As quantidades de cada tipo de figura plana que forma esse tronco de pirâmide são, e aqui tem as opções. Então vamos ter ideia de como é esse tronco de pirâmide. Nós sabemos que a pirâmide tem esse formato aqui. E o que é um tronco de uma pirâmide? O tronco da pirâmide é quando a gente faz uma seção, um corte na pirâmide, né? Então, vocês observam que essa pirâmide é de base quadrada. Quando a gente faz esse corte e tira o pedaço de cima, justamente vai aparecer essa figura que está aqui. E essa figura, que é a pirâmide cortada, no caso, é chamado tronco de pirâmide. Ele quer saber quais figuras planas formam esse tronco. Então, vocês observam que aqui eu tenho a base, né? Essa parte aqui que é a base, que é quadrado, certo? Aqui em cima também, ó, é a parte da base, outra parte da pirâmide também, que é quadrada. E aqui nós temos, aqui na lateral, ó, essa parte aqui é a lateral, você tem um trapézio. Nós observamos que você tem um trapézio e, por ele ser reto, eu posso garantir que esse lado daqui vai ser igual ao lado de cá. Então, um trapézio isósceles. Não só esse trapézio, mas também temos aqui, ó, essa parte daqui da frente é também um trapézio. E como vocês podem ver, esse lado também vai ser igual a esse. Então, oposto a esse lado da frente, nós temos aqui no fundo também um outro trapézio, né? Como vocês podem ver aqui de verde. E os lados também, aqui um lado invisível, vai ser igual a esse lado. E na lateral, ainda temos também aqui um outro trapézio aqui também isósceles. Então, eu vou ter, olhando aqui para o meu tronco, eu vou ter 4 trapézios isósceles e 2 quadrados, né? A base aqui maior e a base menor do tronco. Então, vocês observam que a resposta correta aqui vai ser a letra C, ó, onde nós temos 2 quadrados e 4 trapézios isósceles. A outra questão aqui nos diz o seguinte: o artista gráfico holandês Maurits Cornelius Esker criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez o rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores uns sobre os outros, indicado na figura aqui embaixo. O quadro PRST, com lado de medida 1, é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio da base do quadrado anterior e criando-se um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Então, pessoal, o que nós observamos aqui, ó? Você tem o quadrado PRST, né, que é o quadrado maior, e nós temos também a construção aqui de outros quadrados e sempre com a metade da medida do quadrado anterior. Então, você tem o quadrado maior, que é de medida 1, o lado. O outro já vai ser medida 1/2. O terceiro já vai ser 1/4. E assim sucessivamente. Ele quer saber o quanto equivale o centésimo quadrado. Observe que nossas respostas, todas elas são 1/2. Né? Isso aqui já é uma coisa rápida que a gente pode olhar e perceber que toda a resposta aqui é 1/2. O que muda entre a resposta é apenas os expoentes. Então, essa aí vai uma dica também para vocês que estão fazendo Enem. Em vez da gente pensar na questão, na resolução, dá uma olhada na resposta que você já tem ideia de como vai ser a sua resposta. Então, aqui todas as alternativas é 1/2 elevado a alguma coisa. Então, basta descobrirmos o expoente. Então, vamos aqui. Nesse primeiro caso, como aqui o quadrado tem lado 1, eu posso considerar que isso seria 1/2 elevado a 0. Certo? Essa seria a primeira resposta minha, porque 1/2 elevado a 0 é igual a 1. No outro caso, vai ser 1/2 elevado a 1, porque 1/2 elevado a 1 é igual a 1/2. No 1/4, eu posso dizer que vai ser 1/2 elevado a 2.
né? Porque 1 meio elevado a 2 é igual a 1 quarto. Ora, se a gente está seguindo a sequência de 1 meio elevado a 0 é 1, 1 meio elevado a 1 é igual a 1 meio, 1 meio elevado ao quadrado é igual a 1 quarto, qual vai ser aqui o valor que nós teremos quando tivermos o centésimo quadrado? Então, observe que nessa sequência, nós não começamos aqui pelo 1, começamos pelo 0. O 0 é como se fosse o primeiro número que nós utilizamos aqui. O 1 está sendo aqui o meu segundo número, né, que corresponde ao segundo quadrado, no caso aqui o segundo quadrado, e aqui foi o primeiro, não é isso? E o terceiro quadrado aqui, ó, a gente está simbolizando aqui pelo expoente quem? 2. Então, a gente pode perceber que cá embaixo, no centésimo quadrado, que a gente quer descobrir, eu vou ter aqui também 1 meio elevado, só que seguindo essa lógica, o meu número aqui vai ser 99. Então, esse aqui vai ser o meu centésimo valor aqui do expoente equivalente à nossa resposta. Sendo assim, das alternativas que eu tenho aqui, você observa que a resposta correta vai ser a letra B. Azulejo designa peça de cerâmica vitrificada e ou esmaltada, usada sobretudo no revestimento de paredes. A origem das técnicas de fabricação de azulejos é oriental, mas sua expansão pela Europa traz consigo uma diversificação de estilos, padrões e usos, que podem ser decorativos, utilitários e arquitetônicos. Azulejos no formato de octógonos regulares serão utilizados para cobrir um painel retangular conforme ilustrado na figura aqui abaixo. Entre os octógonos e na borda lateral dessa área, será necessária a colocação de 15 azulejos de outros formatos para preencher os 15 espaços em branco do painel. Uma loja oferece azulejos nos seguintes formatos: triângulo, retângulos isósceles, triângulo equilátero, quadrado. Os azulejos necessários para o devido preenchimento das áreas em branco desse painel são os de formato quais? Então, aqui você tem as alternativas que vão de 1 a 3, né? 1 sendo o triângulo, retângulo isósceles, o 2 o triângulo equilátero e o 3 o quadrado. Então, nós observamos o seguinte: os 15 espaços em branco são esse aqui, ó. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Né? Aqui eu tenho mais 5, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui eu tenho mais 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, totalizando assim, 15 espaços em branco. Eu posso garantir que o 3, que é o quadrado aqui no caso, ó, ele vai estar sim aqui, ó. Elas são quadrados. Mas você pode perguntar, mas por que você sabe que é um quadrado? Ó, é fácil ver que aqui eu vou ter o seguinte, ó. Aqui eu tenho um lado do octógono, aqui eu tenho outro lado do octógono, aqui eu tenho outro lado e um outro lado. Então, eles vão ter todos os lados iguais. Então, aqui, ó, com esses lados do octógono, eu formo um quadrado, já que todos eles são regulares e têm a mesma medida. Então, eu posso garantir que essa figura daqui, como a de cá, também será um quadrado. Então, usar o quadrado, eu sei que já vai estar na minha resposta. Só aí eu já posso ver que aqui ou eu tenho a letra B, ou seria a letra D ou a letra E. E aí vamos investigar. Observe ainda que aqui, ó, esses triângulos aqui das esquinas, ó, tanto esse quanto de cá e quanto daqui, eles serão triângulos retângulos. Porque aqui eu tenho um formato aqui retangular e aqui é um ângulo reto. Então, eles serão triângulos retângulos. Agora, o que me garante que eles vão ser isósceles? Observe agora que esses triângulos aqui também, ó, eles vão ter o mesmo lado aqui do octógono. Então, esse lado daqui é igual de cá. Então, esse triângulo, ele é isósceles. Agora, para saber se eles são retângulos, a gente tem que lembrar do ângulo externo de um octógono. Como é que a gente faz esse ângulo externo? A gente pega 360 graus e divide por 8. Ao fazer isso, você observa o seguinte, que 360 dividido por 8, eu tenho como resposta 45 graus. Fazendo aqui o desenho do triângulo aqui externamente, né, como se eu tivesse essa situação aqui, né? E aqui, ó, nesse ângulo aqui e o ângulo de cá, ó, serão dois ângulos de 45 graus. Então, eu posso garantir que se esses dois ângulos são de 45 graus e esse lado aqui equivale
a esse lado aqui, né? Que é o lado aqui do octógono, e o lado de cá, ó, equivale ao lado de cá do octógono. Então, isso vai acontecer tanto nesse triângulo que está aqui, quanto nesse de cá e todos esses daqui de baixo, ó. Todos eles eu tenho acompanhado aqui os dois lados do octógono, e esse ângulo aqui da base é o ângulo que eu estou me referindo aqui ao ângulo de 45 graus. Então, se dois ângulos da base são iguais a 45 graus, é porque o outro ângulo vai medir 90 graus, um ângulo reto, e esse triângulo será um triângulo retângulo isósceles. Então, eu posso garantir que a minha outra resposta será o triângulo retângulo isósceles. Então, é o número 1. Sendo assim, eu já garanto de cara que a minha resposta aqui vai ser o 1 e o 3. E dentro das alternativas que eu tenho, eu descarto a letra B e descarto a letra E, porque tem o 2 aqui, né? Então, a resposta acaba sendo a letra D. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo aí, dá seu like aí. E se ainda não for inscrito no canal, aproveite aí e se inscreva. Espero contar com vocês. Não esqueçam de ver também aqui na nossa descrição do vídeo, temos uma playlist sobre vários conteúdos do Enem e várias questões também resolvidas. Por hoje é só, um abraço e até mais.